E aí galera do YouTube, Caroline Kubitschek por aqui e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre provérbios. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações aqui no canal, certo? Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 1. Eu vou ler de forma bem corrida e depois a gente vai falar especificamente sobre algumas partes e alguns assuntos interessantes sobre esse primeiro capítulo. Mas antes disso eu quero trazer para vocês algumas curiosidades sobre o livro de Provérbios. Primeiramente, o livro de Provérbios ele foi escrito 900 anos antes de Cristo. E ele tem como três personagens principais, sendo eles Salomão, Agur e Lemuel. Do capítulo 1 até o capítulo 29 são provérbios de Salomão. O capítulo 30 e 31, o 30 é escrito por Agur e o 31 é escrito pela mãe de Lemuel. Então, essa é a divisão feita do livro de Provérbios, certo? E eu quero que vocês entendam isso, porque no decorrer do que a gente for estudando, vocês vão ver lá pro final que o capítulo 30 e 31, eles têm personagens diferentes. Então, para não ficar nenhum mal entendido, eu já queria explicar isso para vocês nesse primeiro vídeo, certo? Então, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 1, e depois nós vamos falar de forma mais específica sobre alguns assuntos que tratam esse primeiro capítulo, certo? Eu vou ler para vocês aqui na NTLH, que é na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Então diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente, a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles podem dizer: venham, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, os homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso: acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderam? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldade, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos e dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre recusaram a temer o Senhor, a temer Deus o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Talvez você que acompanhou a leitura comigo pode ter visto que tem algumas diferenças, porque as traduções elas trazem algumas diferenças na linguagem. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é a Bíblia da minha adolescência, então ela é uma linguagem bem fácil para comunicar mais fácil com os jovens, né? Essa aqui foi a Bíblia que eu usei durante muito tempo e que foi uma das Bíblias que o Senhor ministrou muito sobre o meu coração. A linguagem dela é muito simples, muito fácil de entender.
ela vem com notas para adolescentes, então a linguagem dela é bem simples mesmo para ficar fácil da compreensão de todos, tá? Então talvez vocês vão achar essas diferenças assim das Bíblias. Mas enfim, o que eu quero focar aqui com vocês é os ensinos que Provérbios 1 traz para nós, tá? Primeiro de tudo, aqui fala sobre a sabedoria. O que é sabedoria? Quão importante é ter sabedoria? E a primeira coisa que diz aqui sobre sabedoria é: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Aqui fica claro que para ser sábio ou se dizer sábio é preciso primeiro temer a Deus. Não é possível alguém ser sábio se não temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então isso é uma coisa, a primeira chave que nos é mostrada aqui nesse capítulo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é quando ele diz o seguinte, quando Salomão diz o seguinte: filho meu, busque a sabedoria, busque o conhecimento, busque o discernimento, né? Em outras palavras, ele não usa a palavra aqui discernimento, mas ele diz para que nós venhamos buscar sabedoria. Quando Salomão escreve esse Provérbios, ele já está se direcionando ao seu filho. Então, aqui ele já tem uma idade um pouco mais avançada, uma idade em qual ele já teve experiências na vida, ele já viveu algumas coisas, ele já observou pessoas, situações. Fora que Salomão era um homem que ele tinha um dom de sabedoria dado por Deus. Então, ele tinha total capacidade para aconselhar pessoas, principalmente o seu filho. E aqui ele fala como um pai fala a um filho, então ele fala de forma muito amorosa, muito delicada, aconselhando com todo o amor um filho, assim como Deus faz conosco. E em Provérbios, o livro inteiro de Provérbios, você vai ver como que Deus falando com você, dizendo: filho meu, faça isso, filho meu, não faça isso, porque se você fizer assim, você colherá isso, se você fizer de outro jeito, você colherá de outra maneira. E aqui o livro de Provérbios, ele é uma carta de Deus para nós sobre como nos portarmos. E esse primeiro capítulo, ele abre o livro de Provérbios de uma forma muito clara e nos dá muita compreensão já de primeiro sobre o que vai ser ensinado durante todo o livro. Outra coisa que nos traz esse livro é sobre a honra. Aqui fala sobre respeitar o pai, respeitar a mãe, e isso nos traz um princípio muito importante da palavra de Deus, que é a honra. Não somente com os pais, mas com todas as autoridades da nossa vida. Quando nós não temos a honra como um princípio, nós acabamos colhendo consequências muito sérias. Não existe nenhum princípio da Bíblia que você não vá quebrar. E eu ouvi uma frase certa vez que achei muito legal, que diz que o princípio que você quebra, ele vai te quebrar também. Então não existe nenhum princípio dentro da Bíblia que, sendo quebrado, não vai te trazer prejuízos muito sérios. E o princípio da honra é um princípio que Deus zela muito. Não somente aqui em Provérbios ele fala sobre isso, mas a Bíblia também fala que honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. E aqui também fala sobre o desprezo da sabedoria, aqueles que desprezam a sabedoria. Aqui diz que os tolos, eles não querem aprender, eles não querem saber de serem sábios, de conhecerem, de honrarem. E a Bíblia diz que aqueles que desprezam a sabedoria terão um fim doloroso. Aqui no último capítulo, no último versículo, diz assim: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Você certamente já viu alguém, já conheceu alguém que você fala e a pessoa não te ouve, que você tenta ensinar e aquela pessoa de maneira alguma te dá ouvidos, que ela está satisfeita com a arrogância dela, com o orgulho dela, ela acha que ela é o dono da verdade, que ela não precisa mudar nada. E aqui a Bíblia diz: você é tolo. Se você é essa pessoa, se você conhece alguém que é assim, a Bíblia diz: essa pessoa é tola, essa pessoa não tem sabedoria, porque o sábio, ele é corrigido e ele aprende com aquela correção. O tolo não, por mais que você corrija, ele não quer ser corrigido. A pessoa que não é sábia, ela não aceita ser corrigida. Então, esses princípios são muito claros, esses ensinamentos são muito claros aqui no primeiro capítulo de Provérbios. E basicamente, esses são os 4 pontos que falam aqui. O temor a Deus, a busca pela sabedoria, que ela deve ser uma busca contínua. Sempre você deve estar buscando sabedoria em Deus, na palavra, observando as situações. A honra também é um princípio ensinado aqui, uma chave que nos é entregada sobre a honra, que é um princípio que jamais pode ser quebrado. E o não desprezar a sabedoria. Muitas vezes nós vamos errar porque nós somos seres humanos.
E Salomão escreve essas coisas aqui, certamente ele errou muito e viu as consequências dos seus erros. Apesar de ser uma pessoa sábia, ele também era um homem pecador e passível de errar. Mas ele era um homem que buscava a sabedoria de Deus. E como ele já tinha esse conhecimento, ele nos ensinou: não despreze a sabedoria. Jamais despreze a sabedoria, porque ela vai te levar por caminhos que a tolice jamais te levaria. E esses são as 4 chaves, os 4 segredos que são escondidos aqui. Talvez não escondidos, né? Porque eles estão explicados de maneiras muito claras aqui para nós nesse primeiro capítulo de Provérbios. Nós vamos continuar esses vídeos. O próximo vídeo que nós vamos fazer, logicamente, será Provérbios capítulo 2. E nós vamos estar fazendo dessa mesma maneira. Nós vamos estar lendo todo o capítulo e depois nós vamos estar conversando sobre alguns pontos principais, tá? Se você quiser, no próximo vídeo, acompanhar toda a leitura comigo, vai ser bem legal, até porque a gente pode fazer uma comparação das versões da Bíblia, né? Qual é a sua versão, enfim. Mas você vai ver que vai ser mais ou menos a mesma coisa, só muda algumas versões que são mais facilitadas mesmo. No capítulo 2 a gente vai continuar falando sobre sabedoria. Aqui, só para dar uma prévia para vocês. O capítulo 2 fala sobre a recompensa da sabedoria. E se você quiser, em algum momento, ouvir somente o áudio desse capítulo, aí eu vou deixar para vocês disponível somente o áudio desse capítulo, tá? Se você quiser ouvir, refletir e deixar o Senhor falar o seu coração. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não deixe de curtir e de compartilhar com alguém. Que assim como você e eu precisamos ser instruídos pelo Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua vida. Não pare de crescer, continue andando com Ele.